Vamos lá, meu querido, vamos lá, minha querida, vamos para mais uma aulinha que envolve uma parte bem mais subjetiva dessa disciplina que são os direitos humanos, tá ok? A gente vai falar um pouquinho de práticas, tanto práticas policiais quanto de práticas judiciárias em um ambiente que é cada vez mais conflituoso, que é a sociedade brasileira. Muitas vezes a sociedade não consegue fazer bom uso dos direitos fundamentais pelos quais tanto lutou. E por que você diz isso? Primeiro, pode ter certeza que essa aula ela vai ser light. Pode ter certeza que essa aula vai te fazer relembrar alguns conceitos de outras disciplinas e vai fazer com que você também tenha um pouquinho de noção daqueles conhecimentos que com o passar do tempo foram se perdendo nos concursos, que é o conhecimento da disciplina de atualidades. Ah, Nilton, por que você está falando isso? Porque a gente vai falar de violência, porque a gente vai falar de burocracia, porque a gente vai falar da visão que a sociedade muitas vezes acaba tendo da polícia e eu queria que a gente começasse falando disso. Nilton, por qual motivo? Você imagina aí que eu tenho aqui órgãos de segurança pública, que eu tenho aqui mais precisamente forças policiais. Estas forças policiais, você vai ver, elas devem garantir a segurança. Elas devem garantir a segurança. E graças a Deus, eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, que serão futuros servidores, grande parte de órgãos de segurança pública, tá ok? Graças a Deus. Agora, muitas vezes, você vai ver que esta segurança, ela não vai estar pautada na atuação dessas forças policiais para algumas comunidades que vivem uma ideia paralela ou para os meios de comunicação, que muitas vezes vendem um sensacionalismo. Nilton, como assim? Vamos lá. Com relação a essas forças policiais, muitas vezes o que é que você vai ter? Você vai ter, por uma má administração, por uma omissão por parte do poder estatal, você vai ter uma verdadeira inversão de valores. Nilton, por que você está falando de uma verdadeira inversão de valores? Por um motivo simples. Eu vou dar como exemplo, em algumas comunidades, quando a polícia entra para fazer o seu trabalho. Nessas comunidades, você vai ter o poder que emana do tráfico de drogas e você vai ter aquilo que muitas vezes é expresso pela mídia. Então, tráfico e a mídia. Quando eu falo dessa mídia, eu falo tanto da mídia tradicional. Nilton, que é mídia tradicional, certo? Rádio, TV, jornal impresso, quanto essas mídias mais modernas, cujo principal exemplo são as redes sociais, que propagam várias informações, dentre elas informações falsas, que são as chamadas fake news. Beleza? Nilton, o que é que isso tem a ver? Bem simples, muitas vezes nessa comunidade onde atua desse tráfico de drogas, o poder paralelo que produz regras próprias, fazem com que você ache que as forças policiais, elas não têm o papel da segurança, mas te dão o papel da, pelo amor de Deus, manchei foi tudo, o papel da insegurança. Nilton, então vamos lá ligar um asterisco para ninguém printar essa tela e falar besteira. Olha o que é que eu tenho aqui, Então você nota que é uma composição. Mas, Nilton, por que isso acontece? Pois é, chegou a parte light da nossa aula. Por qual motivo? Vamos lá para o texto constitucional para a gente pegar algumas bases para que a gente possa discutir. Olha onde é que eu vou no texto constitucional. O que é que eu vou aprofundar? Aprofundar nada, a gente vai para a superfície. Olha aí, artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, artigo 1º, Fundamentos da República Federativa do Brasil, título 1, Princípios Fundamentais. Lembrando, lá no artigo 1º tem os fundamentos, no artigo 2º a tripartição, no 3º o objetivo, no 4º os princípios que regem as relações internacionais e o 5º inaugura o título 2, Direitos e Garantias Fundamentais, no caso do artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Então, o direito constitucional se torna importante para tudo, principalmente pela ligação que os direitos constitucionais têm com os direitos humanos, e eu duvido você botar essa aula na velocidade 2, que eu quero ver se você entende o que eu estou falando, tá ok? Mas estou falando rápido porque diz respeito ao constitucional, não diz respeito tão necessariamente à disciplina de direitos humanos. Dentre esses fundamentos, você decorou o Sociedivapos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho livre iniciativa e o pluralismo político, não foi? Eu vou pegar 3. Newton, quais são os 3? Número 1, que na verdade é o inciso 2, a cidadania no seu sentido, claro, sentido amplo de conjunto de direitos e deveres, sentido amplo de conjunto de direitos e obrigações, mas a cidadania hoje em dia, ela é vista muito mais como um conjunto de direitos e muito menos como um conjunto de obrigações, como se o meu direito não tivesse limite, se ele fosse um direito de caráter absoluto e que não pode ser sobrepujado por outro direito e que não acaba quando começa o direito de outra pessoa. Número 2, que na verdade é o inciso 3, a dignidade da pessoa humana que deve ser preservada, tanto em seu caráter objetivo quanto em seu caráter subjetivo. Quando eu falo de dignidade, lembre que eu estou falando de um superprincípio ou de um metaprincípio. A dignidade da pessoa humana, ela quando sopesada com outro direito, vai ter prevalência. Por isso, encontra-se aí como superprincípio, inclusive, recentemente foi questão de um concurso público para a área de segurança pública, Polícia Militar lá de Alagoas, tá ok? E o 5 aí, que na verdade é o meu número 3, que é o pluralismo político, que é a questão da diversidade. E esse pluralismo político se torna muito importante porque o direito de expressar-me, porque o direito de opinar, o direito de manifestar, o direito de ser diferente, ele é preservado como fundamento do texto constitucional. Mas, Newton, o que é que isso tem a ver? Você vai entender, porque eu vou fazer uma ligação com o próprio artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses aí são os direitos raízes nos termos seguintes. Vou pegar aqui 2 incisos, o 4, que é livre a manifestação de pensamento sendo vedado ao anonimato, e o inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Se nós estivéssemos falando de direito constitucional, estaremos agora decorando, memorizando os requisitos para o exercício do direito de reunião. Estaríamos aqui memorizando a vedação ao anonimato dentro da liberdade de manifestação de pensamento. Só que façam ligação desses 2 artigos. E eu tenho uma sociedade que tem direitos de manifestar-se de maneiras diferentes, de maneira plural e que tem como principal ou como super ou como meta-princípio a dignidade da pessoa humana e o exercício de sua cidadania com direitos e deveres. O problema, junta tudo isso em uma sociedade que não sabe usar, que acredita em mídias muitas vezes propondo informações falsas em nome de audiência, visibilidade ou então em nome de interesses ainda mais escusos e que trata as forças policiais como sendo, através de uma inversão de valores, fatores de geração de insegurança. Newton ainda não conseguiu entender, não conseguiu? Pois vem comigo. Olha o que é que eu tenho aqui para você. O Brasil registrou em 2015 59.080 homicídios. Isso significa 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015. Os homens jovens continuam sendo as principais vítimas, mais de 92% dos homicídios acometem essa parcela da população. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas, e aí já você vai entender que Atlas é esse, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação aos brasileiros de outras raças. E lembre que o termo raça é um termo correto de ser utilizado porque não faz referência à questão biológica, mas à questão étnico-cultural. Já descontado o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência. Deixa eu tentar te explicar o que é que esse texto extraído de um determinado Atlas ele quer te falar. Que eu tenho homem, jovem, negro,
pobre, baixa escolaridade, certo? Morador de área periférica. Tem que botar aqui o I, né, Nilton? Pelo amor de Deus. Morador da periferia, como sendo o principal perfil da mortalidade no Brasil. Ah, Nilton, por causas violentas. Nilton, vem cá, então quer dizer que se eu for homem jovem negro pobre, quer dizer que a bala vive em mim? Não é isso, você está muito mais sujeito a essas condições. Mas esse é ou não é o perfil daqueles que muitas vezes aqui estão e que, dominados por estes, seguem regras diferentes das regras que você conhece, ou que, acreditando no que a mídia diz, pela muitas vezes baixa escolaridade e questões de criticidade e senso crítico, começam a responder de maneira positiva a essas informações que são falsas. Eu estou produzindo a inversão de valores. Esse dado aqui é um dado real, é um dado concreto, mas é um dado que muitas vezes, quando manipulado, joga a população contra a atuação das forças policiais. E esse dado foi tirado do Atlas da Violência 2017, que é o Atlas que eu falei para você, que eu explicaria já já, tá ok? Nilton, me diz uma coisa. Com relação à segurança pública, quando você estuda o texto constitucional, qual é a primeira coisa que você aprende? Que eu tenho um rol taxativo, mas acima de tudo, era para você entender o que é que a segurança pública representa. Olha aqui, artigo 144, a segurança pública, a mesma segurança pública que é citada lá no artigo 6º, no que tange aos direitos sociais, é dever do Estado, ok, mas é direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade, da proteção aos bens das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí quem é que aparece aqui? Talvez o sonho de consumo para muitos de vocês. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros, rol taxativo. Se quiser introduzir alguma coisa, isso através de emenda à Constituição, por tudo aquilo que você encontra lá no artigo 60, no que tange as emendas constitucionais. Quórum, momentos, tudo que você precisa. Nilton, vem cá. E o que é que isso tem a ver? Eu estou lhe mostrando aí hoje algumas instituições que muitas vezes, como principalmente as polícias militares, essas polícias militares aí, polícias de caráter preventivo, polícias de caráter ostensivo, né? Essas polícias militares aí, o que é que elas têm muitas vezes como principal dificuldade? São elas que atuam diretamente com grande parte dessa população que acabou se voltando contra as forças policiais, contra os órgãos de segurança pública. Nilton, então as práticas policiais, elas necessitam atualmente ir de encontro, ou aí eu não lembro do português, mas ir se batendo, né? Eu não lembro se é ao encontro de encontro. Se bater com essa nova conjuntura gerada por todo o cenário que eu acabei de citar. Aí a gente pode te dizer o seguinte, que o Brasil, ele tem observado na atualidade algumas características, ou vivido algumas características. Vem aqui comigo, Diego, bota aí no PPT. O Brasil observa na atualidade um agudo quadro de conflitos sociais que se estende por diferentes esferas. Vem para mim, Diego, por favor, esferas. Por que, Diego, que eu pedi para vir para mim? Por um motivo bem simples. Você notou que eu citei 2 artigos do texto constitucional? Eu citei o artigo 1º e falei, por exemplo, do pluralismo político. E eu citei o artigo 5º e falei da liberdade de manifestação de pensamento, que está no 4, e do direito de reunião, que está no 16. Ah, Nilton, vem cá, por que você falou? Porque você imagina direito de reunião, manifestação de pensamento, pluralismo político, eu tenho toda essa série de manifestações que ocorrem no mundo hoje. E grande parte dessas manifestações, que fazem uso dos direitos e das garantias fundamentais previstas pelo próprio texto constitucional, muitas vezes descambam não mais para o exercício dos direitos, mas para a imposição de suas ideias, rompendo com o próprio direito que deu àquele povo, que deu àquele cidadão, que deu àquele indivíduo a capacidade de estar manifestando sua opinião. Ah, Nilton, então vem cá. O Brasil hoje em dia ele vive meio que uma overdose de direitos, não estou dizendo que vive uma overdose de direitos, mas o mau uso desses direitos faz com que o Brasil se torne um barril de pólvora. É isso que eu cito aí no ponto número 1, tá ok? Número 2. Alega-se que o problema é agravado pela erosão das instituições, que são responsáveis pela formação dos cidadãos e pela segurança de todos. 2 instituições muito interessantes, a escola e as forças policiais. Ah, Nilton, os órgãos de segurança pública, ah, Nilton, as forças armadas.
Exatamente. Então, hoje em dia, há um descrédito nessas instituições. Nilton, eu estou querendo ser policial federal, policial civil, policial rodoviário federal. Eu concordo com você de que as forças policiais têm um dever para com a sociedade que são inenarráveis. Porém, eu quero que você saiba que esse não é o pensamento comum, principalmente das pessoas que participaram da minha construção de pensamento. Outras duas situações que eu quero que você entenda. Vem aqui comigo, Diego. O estigma negativo, polícia violenta, corrupta, autoritária, que acompanha a ação dos policiais, contribui para criar barreiras de comunicação e confiança entre esses profissionais e a população. Simplesmente o pensamento que eu criei, forças policiais de acordo com a inversão de valores que deveriam garantir a segurança, são vistas como fontes geradoras de insegurança, pelo fato de serem taxadas como violentas, corruptas ou autoritárias. E para mim, eu não quero que você entenda que eu estou falando isso das forças policiais, porque é totalmente oposto ao meu pensamento desses que prestam um belo trabalho para a sociedade. Mas a gente está falando do senso comum desse mesmo brasileiro que é manipulado por pesquisa política, que é manipulado por campanha publicitária de time de futebol, que é manipulado pela mídia como um todo, seja ela tradicional ou as redes sociais, tá ok? Continuando. Que acompanha a ação dos policiais contribui para criar barreiras de comunicação e confiança, já lemos isso, segundo ponto. No modelo tradicional de polícia, a força tem sido quase o único instrumento de intervenção. Esse é o pensamento que é criado pelo senso comum daqueles que muitas vezes devem à polícia, né? Sendo usado frequentemente de forma não profissional e desqualificada, às vezes até à margem da legalidade. Você notou que o pensamento, ele faz com que a polícia pareça a vilã da história? Notou que o pensamento parece que faz com que o Estado ele seja o vilão da história? Porque muitas vezes, quando criadas regras próprias dentro de sistemas paralelos, você vai ter que encontrar o inimigo comum, e muitas vezes esse inimigo comum é o Estado, que muitas vezes, quando tem contato com a comunidade, o principal contato é do aparato policial. Então, essa inversão de valores é importante para você entender essas novas práticas. Nilton, que tipo de novas práticas? Como, por exemplo, essa aqui, que é a prática da polícia cidadã. O que é que a gente tem como polícia cidadã? Vem comigo, Diego. Ante esse quadro, necessário se faz implementar ações que possam me administrar os conflitos, que promovam a maior integração e que fortaleçam a confiança da sociedade nas instituições policiais do Estado. Ou seja, eu quero recobrar a confiança, embora essa confiança nunca devesse ser perdida. Não estou dizendo que as forças policiais também são um mar de rosas, mas com o passar do tempo, lidar ou então fazer algo contra elas se torna ainda mais causador do caos dentro da sociedade brasileira. Possibilita-se assim a promoção de maior legitimação social no desenvolvimento do seu trabalho, tornando a população parceira da prevenção de delitos. Ou seja, Nilton, como novas práticas policiais, algo que não é tão novo assim. O conceito de polícia cidadã que já foi aplicado em vários estados brasileiros, de uma polícia que tem maior proximidade, cujo uso único, exclusivo, não é o da força. Então, essa polícia cidadã, ela vai se inserir como práticas policiais nesse novo cenário, nessa nova reconfiguração da sociedade brasileira, uma sociedade que tem direitos e muitas vezes faz um certo uso excessivo, desmedido e até, posso dizer, um mau uso desses direitos. Nilton, quais são as 4 principais inovações desse conceito de polícia cidadã? Vamos lá. A organização da prevenção do crime tendo como base a comunidade. Nilton, pera ainda, essa comunidade, não, essa comunidade aqui eu citei comunidade naquele sentido da comunidade mais ligada àquele antigo termo favela, tá ok? Mas quando eu falo de comunidade, esses aqui também se inserem, mas não são os únicos inseridos. Ou seja, ao invés dessa comunidade estar à mercê do que gera inversão de valores, essa comunidade vai ser parceira para que essa inversão, ela se inverta de novo. Então, segurança inverteu, insegurança. Inverte de novo, volta a ser segurança, uma polícia mais parceira dessa comunidade. Número 2. A reorientação das atividades de policiamento para enfatizar os serviços não emergenciais e para organizar e mobilizar a comunidade para participar da prevenção do crime. Vou beber água, você não vai ver. Pronto. Então, Nilton, o que é que eu tenho aqui? Uma reorientação das atividades de policiamento. Nilton, vem cá, por que isso acontece? Simples. Essas forças policiais acabam sendo a cara do Estado dentro dessas comunidades carentes. Então, muitas vezes, o que é necessário? Não só atuar no momento em que a corda arrebentou, mas atuar no sentido de impedir que a corda arrebente, mostrando que a polícia tem um papel muito maior do que a simples repressão, mas também a própria prevenção. São inovações trazidas pelo conceito de polícia cidadã. 3.
Descentralização do comando da polícia por áreas. Então eu tenho aí quase que uma polícia da comunidade. Eu tenho aí uma polícia que se integra muito bem com aqueles que no passado eram bem distantes. 4. E participação de pessoas civis não policiais no planejamento, execução, monitoramento e ou avaliação das atividades de policiamento. Ou seja, a gente começa a ter, vem para mim, Diego, a gente começa a ter uma inteligência que brota não só da força policial, mas daqueles que dentro da comunidade, no sentido de integração, passam a ajudar cada vez mais essas forças policiais. Do mesmo jeito que eu coloquei 4 inovações, o Diego volta para o slide e eu tenho aí para você algumas importantes formas de implantação, fatores que são importantes para essa implantação. Primeiro, o envolvimento energético e permanente do chefe com os valores e implicações de uma polícia voltada para a prevenção do crime, ou seja, uma responsabilidade, uma afinidade, um envolvimento de caráter mais rígido, mais forte, não rigidez no sentido de inflexibilidade, mas rigidez no sentido de comprometimento. Número 2. Motivação dos profissionais de polícia por parte de seu chefe, que passa a ser visto como aquele indivíduo que norteia dentro das práticas policiais. 3. Defesa e consolidação das inovações realizadas, ou seja, não voltar-se contra a esse novo conceito de política implementado pela Polícia Cidadã. E 4, muito importante, talvez o que de mais importante apareça para você, o apoio público da sociedade, do governo e da própria mídia. Vem para cá, Diego. Olha o que é que a gente fez. Você pensou que era besteira, que não dava para estruturar uma aula com informações tão básicas, pois as informações apareceram. E olha quem foi que apareceu? A própria mídia. Olha quem foi que apareceu, a comunidade. Aqui eu falei comunidade no sentido de excluídos, mas olha quem aparece, todos aqueles que foram mostrados para nós dentro de a construção de um pensamento tão simples. Nilton, vem cá. No que tange a práticas não só policiais, mas no que tange, por exemplo, a práticas judiciárias, cada vez mais, você mesmo tendo a ideia de que o acesso à justiça é necessário para o exercício da cidadania, você sente que essa justiça, ela parece que se pauta somente no âmbito judiciário. E ao se pautar somente no âmbito judiciário, ela cria aquela errônea impressão, na verdade, não tão errônea assim, mas cria aquela impressão de ineficácia, de ineficiência, cria aquela impressão de morosidade, de burocracia e muitas vezes de desigualdade. Ah, Nilton, vem cá, por quê? Vamos lá. Uma prática que vem sido utilizada no meio judicial para que você possa solucionar cada vez mais conflitos, sem que esses conflitos possam chegar a tornar-se entraves, tornar-se obstáculos, para que a justiça seja feita, para que conflitos sejam solucionados, é esta aqui, ó, é a mediação. Vamos lá? O que é que eu tenho aí? A mediação se destaca como importante meio para bem administrar os conflitos que surgem nas comunidades. Eis que em alguns municípios, como é o caso, por exemplo, de onde estamos falando de Fortaleza, você sabia disso? Pois é, sou cearense, da Gema mesmo, nascido em Fortaleza, por isso peguei o caso da minha cidade. As estatísticas revelam que a maior parte dos conflitos registrados se referem a conflitos sociais. Que tipo de conflito? Briga de vizinho, pensão alimentícia, briga de marido e mulher. Muitas vezes isso incha a justiça, quando na verdade um bom diálogo poderia fazer com que os indivíduos solucionassem os seus problemas. Dentre as novas práticas judiciárias para que você tenha a resolução de conflitos está a mediação. Nilton, nós temos arbitragem, conciliação, mediação, mas a mediação ela brota de uma boa conversa das partes. A mediação faz com que indivíduos procurem a busca da solução dos conflitos por conta própria, claro que com a ajuda daqueles que são os mediadores, daqueles que fazem o meio de campo, mas o diálogo é peça-chave para que esses conflitos sejam solucionados. Olha o ponto que eu destaquei para você. A existência de centros de mediação nas comunidades e a capacitação adequada das polícias em mediação de conflitos, atuando inclusive como mediadores. Opa, quem foi que chegou aí, velho? Chegou a polícia. Então a gente está inserindo a polícia como uma força mediadora. Puxa, então talvez o papel da polícia nesse momento ele seja cada vez mais de desfocar-se de tudo isso que se criou a respeito dela e cada vez mais de mostrar que a polícia tem um papel que transpõe o uso da força. Tá ok? Então a polícia agindo como mediação, atuando inclusive como mediadores, contribui para que esses profissionais possam identificar esses conflitos sociais e encaminhá-los aos centros, nos quais as partes terão a oportunidade de dialogar de forma pacífica.
e consensuar a divergência vivida e buscar construir a melhor resolução para o caso. Então aqui a gente trabalhou com duas práticas, mas essas práticas são exemplificativas, a polícia cidadã e a mediação. Quando na verdade esse tópico, quando cai em concurso, essas novas práticas das forças policiais, do Poder Judiciário, elas são muito mais para você entender um pouquinho a sociedade que você vive, para entender um pouco mais quais as problemáticas geradas pelo Estado, aos olhos da sociedade que a gente chamou muitas vezes de comunidade. Então, espero que essas práticas elas possam ser entendidas por vocês. Saiba que quando caem em prova são questões muito mais amplas, muito mais, eu poderia dizer, teóricas do que qualquer outra coisa. Mas como é que a gente faz para saber se está tudo bem? Resolvendo questões. Vamos para cima. Dentre as diferenças entre a polícia tradicional e a polícia comunitária, podemos destacar, exceto, vem para cá, vem para cá. Olha o que o tio tá falando, na hora da prova, velho. Quando aparecer a palavra exceto, dá uma grifada nela para tu não chegar e marcar logo aquela que tu encontra como correta de cara, tá ok? Vamos lá, item A. No policiamento tradicional, o policial é do serviço, ok, ele é do serviço, ele é daquele momento em que ele está servindo a instituição policial, tranquilo, item A tá correto, você não marca ele que é o incorreto. B. Na polícia tradicional, o policial presta contas apenas a seu superior. Perfeito. Na polícia cidadã, na polícia comunitária, ele vai prestar contas também com seu serviço à comunidade, mas o item B está perfeito. C. A eficácia da polícia comunitária é avaliada através das ausências de crime e desordem. Claro, a eficácia é avaliada através do quê? A ausência de conflitos, a ausência de crime, a ausência de qualquer perturbação à paz. Ok. D. A polícia comunitária visa dar enfoque mais amplo à resolução de problemas por meio da prevenção. Ah, Nilton, pera ainda. A polícia comunitária previne? Previne. Para quê? Para que ela não tenha que ser somente aquela polícia incisiva que atua pela força. Então, o item é: na polícia comunitária, o patrulhamento é distribuído conforme o número de ocorrências, uma vez que é utilizada a racionalização dos meios. Mentira. O item E está incorreto, que a polícia comunitária ela não vai ser distribuída de acordo com a quantidade de ocorrências, mas de acordo com a necessidade da comunidade, independente do número de crimes acontecidos, porque, na verdade, se tem que fazer um trabalho muitas vezes mais preventivo do que ostensivo, então o item E está incorreto. Segunda questão. Para a implementação do modelo de polícia comunitária, o que se faz necessário? Vem para cá, Diegão. Quando a gente fala de polícia comunitária, a gente tem que entender que a gente vai trabalhar aquele conceito de polícia cidadã. Vamos lá. A polícia deve assumir o papel protagonista no processo, ditando os pontos a serem seguidos. É assim? A polícia é protagonista? Não, a comunidade e a polícia juntas é que tem o protagonismo. B. A polícia deve pautar pela democracia nas suas estruturas básicas e em seu funcionamento. Olha que legal, democracia, fazendo uso, dentre outras coisas, daquilo que a gente viu no comecinho da nossa aula, daquela tal dignidade da pessoa humana, daquele pluralismo, daquela liberdade de manifestação de pensamento. Então, o item B, ele já vai, chega dando logo um ok, respondendo a nossa questão. C. A polícia deve prestar seu serviço de acordo com o programa do governo e não observar as necessidades da comunidade local. Está errado. D. Não se faz necessária a avaliação das atividades desenvolvidas, uma vez que para sua implementação houveram estudos anteriores. Claro que a avaliação periódica se faz necessária para saber se o trabalho está sendo bem sucedido, inclusive com dados ligados à redução de crimes. A Nilton e o item E, profissionais não policiais como sociólogos e historiadores, não foram formados para atuarem em profissionais não policiais. Não foram formados para atuar em segurança pública, não devendo, portanto, serem ouvidos em questões de segurança. Claro que tem que ser tanto policiais quanto cidadãos comuns que entendem da comunidade, que podem acrescentar alguma coisa, portanto, o item E também está errado. Vem para cá. Diegão, olha o que é que eu tenho, é a mediação de conflitos. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, Diegão. Quando a gente fala de mediação de conflitos, a gente fala de práticas judiciárias, dentro de um cenário cada vez mais conflituoso. Vamos lá para o item A. É uma técnica extrajudicial para resolver conflitos, excluindo, no entanto, as situações que envolvam família e filhos. Não vai excluir, portanto, o item A está errado. B. Busca fazer com que as pessoas cumpram as normas impostas, já que as relações se baseiam na desigualdade entre os gêneros, entre pais e filhos e outros. Se baseia no diálogo, então eu baseio na igualdade, não na desigualdade. Item C. Apoia-se nos paradigmas das ciências contemporâneas e, ao invés de trabalhar com verdades absolutas, tem o objetivo de aceitar a complexidade dos fenômenos interpessoais. É isso que o diálogo tem que fazer, meu amigo. Olha que trabalho complicado. Aceitar que cada cabeça é uma sentença e buscar essas sentenças para dialogarem. Resposta correta, que o item C de casa. Entender.
Valoriza aquele que é mais forte, já está errado. Item E, não pode ser usada pelo Poder Judiciário. Ora, não pode. Se ela vai desinchar, desburocratizar o Judiciário, então a resposta correta, o item C de casa, vem para mim, Diegão. A aula vai para a conta futuro servidor público e eu garanto que se você me convidar para o seu churrasco da nomeação, eu vou estar lá com você. Valeu!